time for someday there'll be when chairs are torn, my foot torn of all that's free. Olá, meus amigos, bem-vindos ao programa Vida Continua. Eu fiquei fora um tempo, mas estou bem agora, hein? A voz está um pouco fanhosa, mas estou bem. Já medicado, vamos ao trabalho. Bem-vindos mais uma vez, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Hoje é 26 de agosto, mês de agosto indo embora. Olha, eu não podia deixar de gravar, apesar do meu estado convalescente de uma gripe, mas eu estava ansioso para falar com vocês. Porque nessa semana, fechando o mês, nós teremos um grande encontro aqui em Campinas. Virão confrades aí do Brasil inteiro para participar do 20º Enlip. O Enlip é o encontro da Liga de Historiadores e Pesquisadores do Espiritismo. É isso mesmo, é um nomão grande, mas se você olhar aí no folder, no cartaz, você vai ver 20º Encontro e na parte em preto, Liga dos Historiadores e Pesquisadores do Espiritismo. É o 20º já, considerando que ele ocorre a cada ano, são 20 anos então, 20 anos de Enlip. É uma entidade que reúne pessoas com essa vocação de pesquisar, fazer pesquisa, ir na história, nos livros, buscar fatos, remontar aos fatos no tempo, trazer à luz o que está lá na poeira dos tempos. É muito bonito. E também aqueles que pesquisam no laboratório, o lado científico do espiritismo. Eu mesmo convivo com um rapaz aqui na minha cidade que ele fez uma pesquisa com gens, ou melhor, com embriões congelados. Ele queria saber como ficam os espíritos que estão atrelados ao embrião. Quer dizer, já houve ali contato do material genético, o óvulo com o espermatozoide, já fecundou a vida ali. Mas que tipo de vida é essa? É uma vida apenas embrionária? Ou já há um espírito ali presidindo a formação daquele embrião? E desde que aquele embrião não avança, ele está apenas congelado, e o espírito vai ficar preso a ele ou não? Essa é a pesquisa do meu colega aqui, João Paulo Totsi, aqui de Jaguariúna. Então, vejam, pesquisas como esta, como outras que a gente vê aí o pessoal fazendo, eu até trouxe uns slides para mostrar, é o que dá ao espiritismo esse caráter científico que ele tem. E também filosófico, claro. Mas veja, aí tem alguns personagens aí, alguns ícones da pesquisa no Brasil. À esquerda aqui, dá para ver o Eduardo Carvalho Monteiro? Ele foi atrás de nomes do nosso do espiritismo no Brasil. Ele foi aos arquivos, ele foi ver jornais, documentos, escreveu vários livros. Escreveu um livro sobre o Pedro Camargo, lá de Piracicaba, que é o Vinícius. Escreveu sobre o espiritismo, 50 anos da USE em São Paulo. Depois eu, pegando aí a carona nesse livro dele, eu fiz o 70 anos da USE, está aqui, tive a honra de trabalhar junto com os companheiros da USE para fazer um apanhado da história da USE. No centro aqui você tem Hernani Guimarães Andrade, Hernani Guimarães, desencarnado em 2002, né? Se não me engano. Ou terá sido em 2003, posso estar errado, mas eu me lembro de tê-lo visitado em Bauru, quando ele já estava nos seus últimos anos da existência, no crepúsculo da sua vida. Ele foi com a sua
secretária, uma japonesa, esqueci o nome, que sempre o assistiu em todas as pesquisas. Ele levou todo o seu laboratório, riquíssimo, gavetas e gavetas cheias de pesquisas sobre poltergeist, fitas cassete, fotos, documentos. E o doutor Hernani foi morar em Bauru. E nós estivemos lá com uma equipe montada aí pela companheira Sônia Sarti, lá de Poços de Caldas, e um roteiro na mão, cinegrafista, tudo que havia de bom tinha ali do meu lado. E começamos a entrevistar o Dr. Hernani. O Dr. Hernani apresentou a pesquisa dele do MOB, modelador organizador biológico. Desculpem que eu moro aqui em cima de uma clínica veterinária, e às vezes os bichinhos estão um pouco agitados, como agora. Mas isso passa, tá? Contanto que vocês estejam me ouvindo bem, vai dar tudo certo. Mas vejam, tem ali do lado também, além do Dr. Hernani, tem o Jader Sampaio, que nos deixou no ano passado, que é um dos pais da Liga de Historiadores e Pesquisadores. O mineiro Jader Sampaio. Eu me lembro de ter o entrevistado, acho que essa foto é quando a gente o entrevistava na livraria da USE, em São Paulo, no ano de 2016 ou 2017, e o Jader tinha feito uma pesquisa sobre Alfred Wallace Russell, um grande naturalista inglês, contemporâneo de Darwin, e que fez muita pesquisa. Ele não fez pesquisa só sobre a natureza, a questão aí da evolução dos seres vivos, mas ele também entrou no campo da fotografia, das fotografias espíritas. Quer dizer, você põe uma lente lá, bate uma foto, de repente você vai revelar, tem espíritos ali na revelação. E o Jader fez um aprofundamento muito bonito na obra de Alfred Wallace Russell, ou Russell Wallace, desculpem, eu posso estar equivocado. Aliás, quando a gente vem da gripe, a gente fica meio devagar, né? Nos reflexos. Aqui está o Oceano Vieira de Mello, que morou aqui em Campinas, foi um dos alunos da Terezinha Oliveira, e ele entrou no ramo dos DVDs. Antes eram fitas, aquelas fitas VHS, Super VHS. E o negócio dele com locadora de vídeo foi muito bem, ele mudou para São Paulo, depois começou a participar dos festivais aí do setor, né? Os grandes encontros dos produtores de vídeo. Ele estava nos Estados Unidos, assim, quase todo ano ele estava lá. E eu me lembro do Oceano quando ele ajudou a gente a fazer o Alavanca, lá na empresa dele, no bairro ali de Perdizes, em São Paulo. Ele falou, traz aqui o Alavanca, que a minha funcionária vai colocar aqui no PageMaker, né? Diagramar eletronicamente o Alavanca. Eu me lembro que eu ia, então, uma vez por mês eu ia lá na empresa dele, eu via ele fazendo o jornal dele de videolocadora, né? Mas a mocinha, que era evangélica, começou a me ajudar a fazer o Alavanca, a editar, a diagramar as páginas. Olha que coisa linda. Mas hoje o Oceano, eu perdi o contato com ele, mas eu o vi num evento em São Paulo, quando era a premiere do filme Allan Kardec, a história por trás do filme, lá na FESP. Eu chamei o Oceano, falei, Oceano, vamos lá, vamos prestigiar. Vai estar o elenco todo reunido lá na FESP para fazer um lançamento do filme. E eu me lembro que o Oceano esteve lá, estava na plateia, aí até que eu falei, ó, o Oceano está lá, eles chamaram o Oceano veio para a tribuna, deu fez seus comentários sobre o filme, e o Oceano tem trabalhado com filme, eu me lembro que ele pegou um livro aí da Nina, oh meu Deus, eu não vou lembrar tudo, mas ele fez um trabalho assim sobre a escola espírita, ele fez trabalho sobre a Boa Nova de Humberto Campos, ele fez um trabalho em sonoplastia, chamou atores e atrizes para fazer uma gravação da obra Boa Nova. Aquele, quando estava aqui em Hortolândia, fazendo uma palestra lá, ele tinha uma amiga dele em Hortolândia, ele fez a foto aí com esse livro aí que ele tem na mão. Um dos livros que ele estava lançando é a Escola Espírita.
Já já vou lembrar o nome dessa história. Eu não sei se é a história de Clovis. Quando a memória falha, é melhor não continuar. Né? Divaldo ensinou isso. Quando você não vem o nome, você sai por outra tangente, depois o espírito amigo vem e sopra no ouvido. Mas sei dizer que o trabalho de Oceano, hoje, nesse trabalho de cinematografia, documental, de buscar coisas e trazer em documentos para a vida, é muito importante. Então, vejam quantas áreas a gente tem na pesquisa. E eu só pus aqui um exemplo, que era um slide que estava à mão, desse francês aí, ó. Dá para ver? Dá para ver? Então, ele é do tempo lá, ele é conterrâneo de Delane, ele é daquela fase do espiritismo científico. Ele. Desculpe, vou pegar aqui um utensílio muito útil nessas horas. Gustavo Jelen, ele foi um dos grandes pesquisadores dos fenômenos de materialização. Por isso que eu fiz questão de pôr ele aí. Morreu no acidente aéreo, quando ele estava trazendo lá da Polônia aqueles moldes de gesso feitos pelos espíritos, que se materializaram, que enfiaram pés, mãos dentro dos baldes com parafina. Gustavo Jelen, então, também, só para citar, também a pesquisa vem de longe, vem de lá com César Lombroso, Charles Richer, quanta gente boa, o nosso Sir, aquele que fez trabalhos lá com a materialização com Kate King, né? Vocês vão lembrar quem é o Sir, que eu quero dizer. Também fiz pesquisas na área da física e criou lá os tubos de raios catódicos. Esse Sir William. Ei, meu Deus, hoje está ruim. Vamos deixar para lá, vamos sair do Gustavo Jelen, vamos em frente. Aí, Sérgio Felipe de Oliveira e Décio Iandoli, eu não pus o nome dele ali. Eu estava pesquisando, falei, vou lembrar do Décio Iandoli, lá em Campo Grande, o trabalho que ele faz à frente da Associação Médico Espírita. É um dos seguidores e sucessores de Marlene, doutora Marlene Nobre, aqui no Brasil. Ele também faz pesquisas, além de ser médium. E o Sérgio Felipe inaugurou uma escola de nível superior dentro da USP para estudar espiritualidade. Doutor Sérgio, continua aí, viu? Ele tem contribuído muito no estudo da mediunidade, estudando a glândula pineal. Veja, tudo isso que eu estou falando para vocês é para acender em todos vocês, espíritos, e em mim também, esse ardor pela pesquisa, esse interesse por conhecer. Porque nós somos uma alma que quer saber, que investiga, que aprende. Alexander Moreira Almeida talvez seja dos atuais, dos tempos modernos, o mais notável pesquisador que nós temos, médico psiquiatra, o professor da Universidade Federal Juiz de Fora. Volta e meia ele está aí apresentando trabalhos que ligam ciência e espiritismo. O mais recente foi quando ele começou a estudar médiums de uma família e perceber que a constituição genética de um médium tem algo diferente do não médium. Ele pegou um casal de gêmeos, e um dos gêmeos era médium, ele começou a estudar o material genético de cada um. O doutor Alexander está aí, volta e meia ele aparece aí com trabalhos, pesquisas. Procurei e achei justo colocar aqui o nome de Walter Lacorce, esse senhorzinho aí. Aí ele já desencarnou, morou em Piracicaba, foi professor da escola Luiz de Queiroz, de agronomia em Piracicaba. Chegou ao espiritismo pelas mãos de Pedro Camargo Vinícius, o Vinícius, que também era de Piracicaba, que colocou ele em contato com a doutrina espírita. O doutor Walter Lacorce, ele ficou notabilizado também na ciência, porque ele fez um estudo com folhas de ipê roxo e descobriu ali as propriedades curativas, terapêuticas do ipê roxo para o mal do câncer.
Então, eu me lembro que o nome dele ficou em alta. Mas ele era, sobretudo, amado pela sua grande bondade e cultura espírita. Dr. Walter Acorce. Bom citar. E aqui do lado está um que também escreve muito, pesquisa muito, que é o César Perry, ex-presidente da FEB, ex-presidente da USE. Hoje dirige o Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, em São Paulo. Está sempre aí nos congressos, está sempre escrevendo artigos. Aqui está o Severino, num dia de autógrafo aqui em Campinas, aí, com os livros e as pessoas que compraram o seu livro, ele autografou, posou para foto. O doutor Severino também, ele tem uma cadeira lá na Universidade da Paraíba. Ele dá aula de ciência das religiões, eu acho que essa é a disciplina. É um grande estudioso, estuda o hebraico direto, já traduziu obras diretamente do hebraico para o português. Volta e meia eu vejo o Severino aí, trazendo alegrias para nós. Está aí o César também, e a dona Benedita Fernandes, lá de Araçatuba, conterrânea de César. A Benedita tem uma história muito linda, e o César foi atrás disso, pôs em livro, A Dama da Caridade, Benedita da Fernandes. Ela entrou para um hospício com todos os sintomas da loucura, e, no entanto, ela estava sob o jugo de um obsessor. Era uma obsessão daquelas bem cruéis, né? E a senhora Benedita conseguiu, talvez pela grande força moral e espiritual dela, libertar-se dessa obsessão e, ao contrário, e até doutrinar os seus obsessores. Depois ela percebeu que muitos casos diagnosticados como loucura psiquiátrica, na verdade eram loucuras, eram um caso de obsessão. Por isso ela montou uma casa para cuidar dos doentes obsidiados. Então a contribuição dela para a saúde mental no Brasil é importante. Porque na esteira aí da Benedita, quantos hospitais psiquiátricos espíritas não foram fundados aqui no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo, dezenas. Então tudo isso é pesquisa. Dona Hebe Lag de Souza, já que o evento do Enlip vai ser em Campinas, eu achei justo também lembrar essa professora, essa senhorinha muito simpática, muito alegre. Ela fundou a cadeira de biologia aqui na Unicamp, nos anos 70, quando a Unicamp foi fundada em Campinas, junto com o Walter Acorce, que também era acadêmico. Então, os acadêmicos se reuniram aí. A dona Hebe Lag escreveu muito sobre Darwin, a teoria da evolução. Ela escreveu um livro sobre de Darwin a Kardec, do pó às estrelas. Ela escreveu vários livros. E a gente a entrevistou várias vezes. E guardo dela uma lembrança muito agradável. Aqui está o amigo Ivan René Franzolin, à direita aqui, ó, que também todo ano publica uma pesquisa sobre o espiritismo. Quantos somos, onde estamos, quais são os nossos centros espíritas, tudo baseado em CNPJ desses centros. Ele sempre manda formulário para a gente preencher e responder. A maioria de nós não responde, né? Mas ele pega esses dados, ele tabula os dados, ele compara. Então, a partir das pesquisas do Ivan René, você tem quantas casas, onde elas estão, quantas têm departamento de evangelização, quantas não tem, quantas têm mocidade, quantas não tem, quantas têm estatuto atualizado de acordo com o novo Código Civil, quantas não. Parabéns ao Ivan René, que também é um colega da comunicação, embora ele seja da área da publicidade, mas ele também já já editou o Dirigente Espírita, escreveu para o Dirigente Espírita lá na USE, ensina como escrever, olha lá o livro dele, Como Escrever para a Imprensa Espírita. Aqui, a esquerda para mim aqui, que estou olhando o monitor, está o Bettarello, Jefferson Bettarello, também pesquisa muito
já publicou trabalhos. Dentro da PUC, ele publicou um trabalho espírita. O Jefferson Bettarello também já veio a Campinas apresentar o seu trabalho, já nas rodas de conversa para o Congresso, 16º Congresso Espírita. E no 17º Congresso, quando nós lançamos o livro aqui, ó, Passado, Presente e Futuro, nas páginas finais desse livro, tem um trabalho do Jefferson de fôlego. Ele pegou todos os rincões do Brasil, todos os municípios, e apresentou a parcela de espíritas e a parcela populacional. Eu estou até com o livro aqui. Você vai falar, mas quem olha esses dados, Rubinho? Muita gente olha. Aliás, são estados. Ele fez Sistema IBGE de recuperação automática, Sistema SIDRA. Na verdade, são municípios paulistas. Viu? Por exemplo, eu peguei aqui Paranapuã. Ó, Itapura, Jacupiranga. Aí tem umas colunas aqui com os números aqui, eu preciso saber. Buritizal. Então, você tem o nome do município, você tem a quantidade de espíritas em 2000, você tem a porcentagem de espíritas em 2000, a quantidade de espíritas em 2010 e a porcentagem de espíritas na população em 2010. Ele faz uma comparação, 2000 e 2010. Por exemplo, vamos pegar aqui o município de Andradina. Em 2000, havia lá 2.111 espíritas, 3,83% da população. Já em 2010, 10 anos depois, caiu o número de espíritos, 2.104. No mínimo, desencarnaram aí uns 60. Então, a porcentagem caiu para 3,80. Fala uma cidade aí que eu olho para aqui para você. Vamos pegar aqui Gavião Peixoto, na região lá de Araraquara. 25 espíritas apenas. Muito pouco, né? Vamos pegar aqui uma cidade aqui da região aqui de Ribeirão Preto. Veja a diferença. Hein? Se eu pegar uma cidade aqui de Ribeirão Preto, veja como é que é diferente as coisas. Jaú, 1.506 espíritas. Isso é 1,34% da população. Em 2010, os espíritos tinham aumentado. Os espíritos tinham aumentado para 2.151. Em algumas regiões, o número de espíritos aumenta. Em outras, cai. Tem cidade que não tem nenhum espírito. Pelo menos deve ter, mas ele não fundou uma casa lá. Não é? Vamos pegar uma cidade aqui da Grande São Paulo, Mogi das Cruzes. 8.654 espíritos no ano 2000. Depois, no ano 2010, 14 mil. Então, tem região que o espiritismo avança. Avança com tudo. Em outras regiões, parece que o movimento não se renova, vão desencarnando as pessoas. Essa pesquisa do Jefferson Bettarello, eu fiz questão de pôr aqui, ó, no final, nas páginas finais do livro, lista dos municípios de São Paulo com seus contingentes espíritos e evolução. Não é um trabalho importante? Municípios paulistas com mais de 10 mil espíritas. Ele tem aqui ele fez umas seccionais, né? Uns cortes. Municípios estatisticamente sem espíritas em 2000 e com espíritas em 2010. Quer ver? Vou pegar aqui. Pedrinhas Paulista. Não tinha nenhum em 2000. Em 2010 tinha 20. Santa Gertrudes, aqui um polo cerâmico, aqui perto de Rio Claro. Não tinha nenhum em 2000. Hoje tem 103. Ou seja, aí entra também o trabalho da USE, né? O grupo de espíritos quer fundar uma unidade da USE. Nós reunimos na casa de fulano. Aí depois, uma formaliza a criação do centro, aluga um imóvel fora da casa do familiar, faz o estatuto. De repente, você tem 10 centros espíritas. Dá para me ouvir mais um pouco? Nossa, tá fanhosa, né?
Veja a Júlia Nezu com sua câmera fotográfica. Júlia é a atual presidente da USE, se não me engano, do CDP. M também, do Centro de Cultura e Documentação do Espiritismo, CCDPE, é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, é uma entidade importante, e leva o nome de Eduardo Carvalho Monteiro, que eu citei atrás. Aqui está o meu amigo Zezinho, o Zé Conceição de Abreu. O Zezinho mora em Santos, faz tempo que eu não falo com ele. E o Zezinho representava a regional de Santos. Ele fez uma pesquisa, nos ajudou numa pesquisa sobre Bezerra de Menezes, muito importante. Depois ele começou a pesquisar também o espiritismo ali na Baixada. E ele trouxe informações importantes, se juntou com a Júlia, e eles estiveram lá na ilha, não é ilha, mas na Fazenda Bananal, em Eldorado, no Vale do Ribeira, e lá eles localizaram, resgataram a história do Centro Espírita João Evangelista, o mais antigo centro espírita no Brasil em atividade. Em atividade. Está naquele livro lá do Washington. As instituições espíritas centenárias no Brasil. Claro que hoje tem muito mais instituições centenárias, porque já estamos em 2025, mas à época, nós estávamos em 2010, quer dizer, esse aí foi mais um trabalho de pesquisa dos nossos amigos. E também fizemos juntos com o Zezinho um livro a 4 mãos para contar a história do espiritismo na Baixada. Até demos o nome de Terra de Pioneiros e Benfeitores, para falar a história de Altivo Ferreira, por exemplo, que morou em Santos por um bom tempo. Aqui está o Saulo, o Saulo entrevistando Chico Xavier, depois ele vai levar o Chico para participar do Pinga Fogo. É muito bom a história do Saulo. Depois eu entrevistei quando ele lançou o livro do Pinga Fogo aqui no Shopping Center Iguatemi, em Campinas, na livraria Saraiva, fizemos uma boa entrevista. Convidei-o para fundarmos juntos um clube de jornalistas espíritas, uma ideia do Herculano, mas não deu tempo de realizar isso. O Saulo já partiu. Né? Aqui está Chico com Peixotinho ao lado, umas fotos históricas, né? Porque quem vai atrás da história preserva. Tem muita instituição espírita que vai ficando centenária e ninguém se preocupa na casa de documentar. E depois não sabe contar nada do que foi. Aqui estão as amigas do Correio Fraterno do ABC, acho que não tem mais Correio Fraterno do ABC, um dos tabloides mais antigos do nosso movimento espírita. E aqui está a Isabel Vitusso e a jornalista Eliana Haddad. Elas estão sempre em cima do que é pesquisa, do que é revelador, do que é importante, um livro que surge, elas vão lá, entrevista, publicam. E vão estar no Enlip agora, no sábado e domingo, 30 e 31 de agosto. Até já trocamos algumas mensagens. O meu colega Norberto, que vai estar comigo lá no Enlip, fotografando. Norberto fotografou muito. E quem não fotografa, perde, né? Por isso que é importante ter um fotógrafo. E um fotógrafo de boa vontade, como é o Norberto. Aqui está o nosso amigo Marco Milani, que foi da USE Regional São Paulo, hoje está na USE Regional Campinas, leciona aqui numa das escolas da Unicamp, mora em Olambra, capital das flores, é meu vizinho aqui. A Olambra está coladinha aqui com o Jaguariúna. É importante ver o trabalho do Milani nesta região, depois que ele se transferiu para a nossa região. Ele está trazendo muitos eventos que estavam só na capital, ele está trazendo para Campinas, como é o Enlip, que vai se realizar lá na sede do Centro Espírita Allan Kardec. Tudo isso ajuda a gente a se animar no espiritismo. Aqui está o Alexandre da Fonseca, eu me lembro quando ele era um garoto, entrando na Unicamp, é um grande pesquisador também. É aquele espírita que procura estar sempre com Kardec ao lado. Tudo que acontece, ele passa no crivo de Allan Kardec. Ele com o Marco Milani,
e mais alguns aí estudiosos que são muito puristas, a gente chama eles de puristas, vou tirar esse óculos, porque eles estão sempre lá, não, mas isso está dentro dos pródromos da doutrina, não está, isso daí não é melhor deixar de molho, até a gente ter mais provas. Então não é qualquer coisa que eles vão engolindo, não. O Alexandre é do tipo que está sempre publicando nas redes, eu acompanho os artigos dele. Eu me lembro que esse último censo aí do IBGE, que mostrou um declínio na porcentagem dos espíritos, o Alexandre se posicionou, o Marco também, eu também dei meus pitacos na pesquisa. Aqui está o amigo Mauro Antônio dos Santos, da USE, se não me engano, ele representa lá o departamento do atendimento fraterno, né? Ou da assistência espiritual, não me lembro como é que é o departamento. O Maurão, a quem eu tenho muito respeito, amizade e gratidão, espero que ele esteja lá para a gente se ver mais uma vez. A Júlia e eu aí num momento de confraternização, aqui o oceano de novo, são fotos que eu fui reunindo, Jader Sampaio, aquele que eu já citei, saudoso Jader, que fez o trabalho lá sobre o Alfred Russell, e o Marco Milani do lado, e é aquele momento de conclusão dos trabalhos do ENLIP feito lá em São Paulo, na sede da USP. Aqui eu entraria no tema que eu estou trabalhando, o paraíso segundo as religiões, mas isso nós podemos deixar para outra live, né, pessoal? Mesmo porque hoje eu estou muito afônico para a gente conversar sobre isso. Então, eu peço licença para encerrar essa versão de hoje e quero, desde já, desejar a todos um bom fim de semana, uma boa semana, melhor dizendo, e se a gente não se vê, vamos estar lá no ENLIP. Se você estiver lá, a gente se abraça e conversa. Até lá, se Deus quiser. Um abraço.